Sejam muito bem-vindos, é a nossa segunda aula de eletrostática, uma aula que vai exigir muito de você do ponto de vista matemático. Vamos falar de potenciação, radiciação, vetores, então é uma aula de calma, de aprofundamento matemático, tá? Então, observando aí o universo através de um radar com suas ondas, vamos iniciar. Qualquer dúvida que você tenha, nosso e-mail institucional e o WhatsApp. O objetivo da aula de hoje é estudar a força elétrica, que é regida pela lei de Coulomb. Objetivos: compreender a relação entre a força elétrica atuando sobre cargas elétricas. Já sabemos que se tiver mesmo sinal, repulsão, sinais contrários, atração. E de que forma essa força está relacionada à distância entre as cargas. Tá preparado? Papel e caneta e pegue calculadora, viu? Que hoje tem cálculo. Ó, gente, aquilo que eu falei no início. Cargas de mesmo sinal, tá vendo? Ó, Q1 e Q2 positivas, repulsão. Q1 e Q2 negativas, também repulsão. E Q1 e Q2 sinais contrários, atração. Então é exatamente isso que nós vamos discutir hoje, ok? Quem foi o cientista que fez as primeiras descobertas sobre essa interação entre as cargas? Aí está ele, gente. O elegantíssimo Charles Auguste de Coulomb, no século XVIII. O cientista francês, utilizando uma coisa chamada balança de torção, que eu vou te mostrar o que é, formulou uma lei que afirma o seguinte: Lei de Coulomb. Toda a aula de hoje é a lei de Coulomb. Olha o que é que diz a lei de Coulomb. A força elétrica de ação mútua, ou seja, que existe simultaneamente nos corpos, entre duas cargas elétricas puntiformes. Puntiformes quer dizer que elas são bem pequenininhas, tá bom? Dimensões desprezíveis. Tem intensidade, ou seja, valores diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Carlos, não entendi nada. De uma maneira mais simples, quanto maiores os valores das cargas, maior a força entre elas. Repulsão, mesmo sinal, atração, sinais contrários. E quanto maior a distância entre as cargas, por ser inversamente proporcional, a força vai ser menor. Então, Coulomb estabelece a sua lei. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas, está no numerador, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Carlos, quem é esse K que está aparecendo aqui? É a constante de proporcionalidade, neste caso, a constante eletrostática do meio. Quando eu quero fazer uma relação diretamente proporcional, gente, o número multiplica as expressões que você está trabalhando, tá? O K serve como uma constante. Então, F é a força de atração elétrica, dada em newtons. Q1 e Q2 são os valores das cargas elétricas, primeiro e segundo corpo, não interessa quem é o primeiro e quem é o segundo, porque estão multiplicando, né? A ordem não altera. D é a distância entre os centros dos corpos. Se for pontiforme, pequenininha, é a distância entre as próprias cargas. E o K é que é o detalhe, gente. É a constante eletrostática que depende do lugar que as cargas estão. E uma coisa interessante é, por que a unidade do K é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado? Eu vou tentar lhe explicar. Esse D é distância ao quadrado. Quando ele passa para o outro lado, fica Newton de força vezes metro quadrado. E quando os dois coulombs passam dividindo, Coulomb ao quadrado. Então, se você isolar o K, assim como a gente já tinha visto na aula de gravitação, lembra na aula de gravitação que tinha a constante de gravitação? Acontece a mesma coisa com a unidade do K. Eu tinha lhe dito que eu queria lhe mostrar a balança de torção. Então, gente, tá aqui, ó. Esse corpo, ó, o mouse, esse corpo tem uma carga 1, esse outro tem uma carga 2. Então é possível medir a força através do giro de um ângulo. Isso acontece porque fica mais fácil de perceber o valor da força. Aí eu relaciono o giro angular com a parte escalar, usando aquelas fórmulas do movimento circular nas aulas 10 e 11, e eu consigo estabelecer então a força elétrica. A balança de torção que foi utilizada por Coulomb, gente, é similar
praticamente a mesma que foi usada por um cara lá um século antes, Cavendish, para descobrir o que? A constante de gravitação universal. Você deve estar me perguntando assim, Carlos, tem uma semelhança muito grande entre essa fórmula e aquela que você nos mostrou lá nas aulas de gravitação, né? Aulas 30 e 31. Lá a força era constante de gravitação, deixa eu me lembrar, Carlos, constante de gravitação, produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Então eu trago para você essa reflexão, essa brincadeirinha, né? Um século antes, 1660 aproximadamente, Newton estabeleceu a lei da gravitação. G, que é uma constante de gravitação universal, produto das massas dividido pela distância ao quadrado. A lei de Newton estabelecia grandes massas. Aí o Coulomb parece que deu uma colada no Newton, isso é uma brincadeira, é uma charge, e acabou vendo que a fórmula é muito parecida. É uma fórmula que também tem uma relação diretamente proporcional às grandezas escalares, enquanto Newton era o produto das massas, Coulomb era os produtos das cargas. E o incrível, ambas as relações a nível macroscópico do universo e a nível microscópico das cargas, ambas as forças têm uma relação inversa com o quadrado da distância. Carlos, que massa! Então, eu posso dizer, gente, que a mesma lei que rege o movimento dos planetas é a mesma lei que move, que está presente nos movimentos microscópicos das cargas elétricas das pequenas partículas. Entendi, Carlos, a importância, viu? Gostei, Carlos, dessa charge. Muito bem, gente. Analisando agora de uma forma mais profunda matematicamente, a gente vê, gente, que existe uma relação inversamente proporcional ao quadrado da distância, o que nos dá uma hipérbole cúbica. Atenção! Assim como nós veremos na próxima aula de campo elétrico, há uma relação inversamente proporcional com o quadrado da distância. Toda vida que uma grandeza, no caso F, se relaciona com outra, no caso D, ela estando ao quadrado, o gráfico é uma rede, a gente chama de hipérbole cúbica. Então, D ao quadrado, grandeza ao quadrado no denominador, é uma hipérbole cúbica. Hipérbole, a gente já tem um canal lá em matemática em que eu explico a hipérbole, que é uma cônica, tá? E o que interessa pra gente, é o seguinte, se a distância dobrar, tá ao quadrado, só que tá dividindo, então comigo, se a distância dobra, aqui ó, D tá dando uma força F, acompanha aqui no mouse comigo, ó, comigo, D tá dando uma força F, se eu aumentar a distância para 2D, que é o dobro, a força diminui 4 vezes, professor, não entendi. Está ao quadrado dividindo, gente. Se eu faço 2 ao quadrado, ela diminui 4 vezes. Ah, professor, então você quer dizer que se eu fizesse 3 ao quadrado, 9. A força ficaria 9 vezes menor. Então tá aqui, ó, em azul. Quando a distância é 3D, a força diminui 9 vezes. Com relação às cargas, gente, é muito comum aparecer os submúltiplos. Ó, C é Coulomb, eu sei. Se aparecer o milicoulomb, Mzinho Coulomb, é 10 a menos 3. Se aparecer o micro, bem comum, é o coeficiente de atrito, né? 10 a menos 6. Se aparecer o nano, 10 a menos 9. Se aparecer o pico, 10 a menos 12. E se aparecer uma menor ainda, o Fenton, 10 a menos 15. Ok? Percebeu? E outra observação que vai puxar a terceira lei de Newton. Veja a relação entre Newton e Coulomb. Nunca esqueça o que eu vou dizer, gente. A força elétrica trocada entre as massas, entre as cargas, estão de acordo com a terceira lei de Newton. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não importa os valores das cargas 1 e 2. A carga 1 pode ser a carga de um elefante e a 2 de uma formiga. A força que o elefante faz na formiga está de acordo com a terceira lei de Newton. A força que Q1 faz em Q2 tem o mesmo valor, mesma direção, só que estão em sentidos contrários, seja repulsão ou atração. Ok, gente? Tranquilo? Essa relação inversamente proporcional, como a gente diz, é uma hipérbole cúbica. Uma observação importante sobre a constante eletrostática do meio. Ela pode se relacionar com uma outra constante física chamada permissividade. A relação entre elas é que a constante eletrostática é 1 dividido por 4 vezes a constante π vezes essa permissividade. Para o vácuo ou ar,
a permissividade assume o seu menor valor, e é 8,85 vezes 10 a menos 12 em unidades do sistema internacional. Então, o K vai ser 1 dividido por 4 vezes, quem é o π? 3,14, e a permissividade 8,85 vezes 10 a menos 12. Fazendo as continhas, chega-se ao valor da constante eletrostática do vácuo ou do ar, 9 vezes 10 a nona. Agora, preste atenção. Se define em física constante dielétrica, que na realidade é um multiplicador. É um número que vai ser multiplicado pela permissividade no vácuo ou no ar. Alguns autores chamam ela de permissividade relativa. E sua letra é uma letra grega chamada kappa, não é a constante eletrostática. Então, se eu quiser saber a permissividade de qualquer meio, eu tenho que multiplicar o valor de K, que é sempre um valor maior que 1, pela permissividade no vácuo. Então, em qualquer meio, eu terei uma maior permissividade. Tá aí a tabelinha para você, ó. O vácuo tem o valor 1, o valor de referência, o A é praticamente igual a 1. E tem aqui vários outros meios. Por exemplo, a porcelana, o K é igual a 6, que é a capa, a letra chamada kappa. Então, por exemplo, se duas moléculas estivessem na água, vamos procurar onde é que está a água aí, gente. A água está aqui. Então, vamos pegar esse valor aqui, ó, 80,1, vamos aproximar para 81 a 20 graus Celsius. Então, teria que a permissividade na água é 81 vezes a permissividade no vácuo, como vocês estão vendo aqui. Então, por que isso é importante? Porque agora o K na água será 1 dividido por 4π vezes a permissividade na água, ou epsilon na água, a gente chama de epsilon, tá? Essa letrinha grega. Então, como o epsilon na água é o kappa da água, ou seja, a constante dielétrica é o kappa vezes o epsilon zero, e ela é 81 vezes maior na água, a gente conclui que o K na água é 81 vezes menor. Tá, o que é que isso é importante? Se o K é 81 vezes menor para o mesmo par de cargas e distância, a força vai ser 81 vezes menor na água. Então, quando eu coloco duas cargas na água, a força de interação entre elas diminui, porque o K diminui, já que o epsilon aumentou. Tá, isso lembra o porquê do sal se dissolver na água. O sal é um composto formado por um íon sódio positivo e um íon cloro negativo. Tem uma atração. Como essa força atrativa diminui devido ao meio agora ter a maior permissividade, você tem uma menor força elétrica e por isso que o sal se dissolve na água, porque a força fica 81 vezes menor. Interessante, não é? Em resumo, você observa que o sal de cozinha, quando vai para a água, ele diminui a força de atração, porque um é positivo e um negativo, e isso acontece porque você mudou o meio, você mudou a constante dielétrica. Por ser maior na água, ela faz com que o K seja menor, e o K na lei de Coulomb, como está numerador, a força diminui. Tá certo? Existem algumas outras explicações na química que podem aprofundar essa discussão, que não chega a ser bem uma unanimidade, tá bom? Mas fica o registro. E aí eu pergunto a você, você anotou a lei de Coulomb? Já viu que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância? Quando a distância dobra, a força diminui 4 vezes e assim sucessivamente? Você também entendeu que a força que Q1 faz em Q2 tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário da que Q2 faz em Q1? Terceira lei de Newton. A partir de agora, gente, são vários exercícios, desde essa teoria até elementos mais picantes da matemática. Então, bora comigo? Vamos lá? Olha que questão teórica magnífica, gente. Muito bonita essa questão, dando um resumo dessa construção histórica entre Newton e Coulomb. Vamos comigo. Em 1785, cerca de um século depois de Newton, Charles Auguste de Coulomb, com o auxílio de uma balança de torção, investigou a interação entre as cargas elétricas. A balança é composta por uma haste isolante, com duas esferas em suas extremidades, como a gente viu, né? Sendo uma isolante, que é um contrapeso, e a outra condutora, como mostram as figuras abaixo. Uma isolante e uma condutora. Muito bem, cara, estou entendendo. Ó, fio de torção,
o contrapeso lá que é fixo e as duas cargas aqui interagindo. Ó. Eu queria perguntar a você, essas cargas têm o mesmo sinal ou sinais contrários? Ah, repulsão, Carlos. Então são mesmo sinal. Muito bem, Carlos. Todo o conjunto é suspenso por um fio de torção. Quando o sistema entra em equilíbrio, a esfera condutora é carregada com a carga Q1 e a outra com a carga Q2. É aproximada da esfera metálica, Q1. O sistema sofre uma torção, tipo uma rotação, torção é quando você faz isso, ó, que depende do sinal e intensidade das cargas. Com isso, é possível determinar a força de interação, a lei de Coulomb, né, gente, entre as esferas carregadas em função do ângulo de rotação. Assim, assinala a alternativa que descreve a lei de Coulomb. Então, toda essa construção teórica é só para saber qual é o enunciado da lei de Coulomb. As alternativas estão aí. Vamos então ao enunciado que nós já sabemos, né? O que está de azul. A força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes, pequenininhas, para que a distância entre as cargas seja a própria distância entre os centros. Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. É só você observar qual alternativa diz isso. Letra A. A força elétrica é proporcional. Quando eu digo que é proporcional, gente, indiretamente eu estou dizendo que é diretamente proporcional, tá? Ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Questão teórica para a gente acertar, tá bom? Mais uma questão teórica, agora vamos lá para Pernambuco. O que diz a questão 2? Duas partículas de mesma massa, grife isso, mesma massa, tem cargas, uma Q e a outra 3Q. Muito bem, a carga de uma é maior do que a da outra. Sabendo que a força gravitacional é desprezível, a gente não vai levar em conta os efeitos do peso, né? Em comparação com a força elétrica, indique qual das figuras melhor representa as acelerações vetoriais. Se está dizendo que tem massa e está falando em aceleração, parece que a segunda lei de Newton vai entrar em campo. O aluno desavisado olha e diz assim, 3Q é 3 vezes maior que Q, então a força é 3 vezes maior. Gente, não. As cargas estão de acordo com a terceira lei de Newton. A força feita em Q tem o mesmo módulo da força em 3Q. Elefante e formiga, não importa o tamanho, tá? Vamos discutir isso melhor. Bom, isso aqui eu já sei, né, gente? Se eu quiser calcular a força elétrica trocada entre as cargas, eu pegaria o K, multiplicaria pela primeira carga, que é Q, em módulo, multiplicaria pela segunda carga, que é 3Q em módulo, e dividiria pela distância ao quadrado. A gente sabe que a força feita em Q e a força feita em 3Q tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E como a força é um vetor, eles são representados por setas de mesmo tamanho, porque tem o mesmo valor. Então, a força em Q e a força em 3Q são setas de mesmo tamanho, em sentidos contrários de repulsão, porque as cargas têm o mesmo sinal. Um é Q e o outro é 3Q. Só que ele não perguntou a força, ele perguntou a aceleração. Cuidado! As forças têm o mesmo valor e as acelerações, por sorte, também. Sabe por quê? Porque da segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Isolando a aceleração, força resultante sobre a massa. A força tem o mesmo valor e, por felicidade, as massas são iguais. Então, se eu tenho a mesma força e tenho a mesma massa, os vetorzinhos, a aceleração, também terão o mesmo tamanho. Se as massas fossem diferentes, o corpo de menor massa teria maior aceleração e eu teria vetores diferentes lá em cima, tá? Então, acelerações iguais, portanto, letra C. Gostei, viu, Carlos? Pois é, letra C. Agora vamos começar com cálculo. Vou até tomar uma água. Questão número 3, estamos aí com 19 minutos de aula e só agora a gente vai fazer cálculo, né, Carlos? Questão número 3, mais uma vez estamos com Pernambuco. O gráfico a seguir
mostra a intensidade da força eletrostática, ou seja, força de Coulomb, entre duas esferas metálicas muito pequenas, pontiformes, em função da distância entre os centros das esferas. Se as esferas têm a mesma carga elétrica, eu vou chamar uma de Q e a outra de Q. Qual é o valor desta carga? Galera, o gráfico é uma hipérbole cúbica, já sabemos que se a distância dobra, a força diminui 4 vezes. Vamos comprovar, né? Então vamos pegar aqui para uma distância 2 metros. Acompanhe comigo aqui com o mouse, gente. Para uma distância 2 metros, a força foi 40. Se eu duplicar essa distância para 4, 2 para 4, a distância duplicou. A força que era 40 com 2 metros, passa a ser 10 com 4 metros. Bateu, Carlos. O gráfico está de acordo com a lei de Coulomb. Ele quer saber, gente, o valor da carga em microcoulomb. Bom, vamos ver se eu tenho todos os dados, né? Essa é a lei de Coulomb e lá vou eu, né? Já temos para uma força de 40 micronewtons, observe que aqui é micro, nós temos uma distância de 2 metros. Professor, por que é que o senhor pegou 40 a força? Por que é que o senhor não pegou 10? Se eu pego 10, o resultado daria o mesmo. Sim, daria o mesmo. Então, gente, eu tenho que escolher um dos pontos. Se eu pegar o ponto em que a distância é 2 e a força é 40, ou pegasse esse outro ponto, ao mouse. Se eu pegasse esse outro ponto aqui, onde a distância é 4, a força seria só 10. Se você fizer com esse outro ponto, dá o mesmo resultado. Então, vamos fazer para uma força de 40 micronewtons. Micro é 10 a menos 6, já botei aqui. Distância, ele está chamando de R, mas isso aqui é distância, né, gente? 2 metros. O K é provavelmente no VAR, quando as cargas estão, 9 vezes 10 a nona. E temos que achar Q. O módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2, que é igual a Q. É só fazer conta. Bora fazer conta? Tá com saudade de conta, né? Vamos lá, a força. 40 vezes 10 a menos 6. O K0 ou K, não importa, 9 vezes 10 a nona. As cargas têm o mesmo módulo, vou chamar de Q cada uma, tá? Q e Q. E a distância é 2, 2 ao quadrado. Então vamos devagarinho aqui. O que é que eu fiz aqui, gente? Primeiramente eu fiz que 2 ao quadrado é 4 e permaneci com 40 vezes 10 a menos 6. E agora, o que foi que eu fiz? Eu passei o 4 multiplicando o 40. 160 vezes 10 a menos 6 é igual 9 vezes 10 a nona, que é o quadrado. Na sequência, eu vou pegar 9 vezes 10 a nona e passar dividindo 160 vezes 10 a menos 6. E aqui, algumas coisas que eu faço, não necessariamente você vai fazer na mesma ordem. Tá? Você pode mudar um pouco a maneira de resolver. Por exemplo, 160 vezes 10 a menos 6, eu vou escrever como 16 vezes 10 a menos 5. Mas por que você está fazendo isso, Carlos? Se eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Menos 5 é maior que menos 6. Você sabe por que eu fiz isso? Porque esse quadrado vai passar como raiz. Eu não sei a raiz de 160, mas eu sei a de 16. Foi por isso. Tá bom? Então, Q ao quadrado, eu vou passar logo 10 a nona para cima, 10 a menos 9, e vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. 16 vezes, conserva a base, soma os expoentes, 10 a menos 14. Galera, 16 tem raiz, 9 tem raiz, e é possível tirar a raiz de 10 a menos 14. Vamos mostrar bem devagarinho, ó. Raiz de 16 sobre 9 e a raiz de 10 a menos 14. Quando eu tenho a raiz de números multiplicando, gente, eu posso separar as raízes, tá? De novo, ó. Isso aqui daria a raiz desse povo todinho. Aí eu separei, deixei 16 sobre 9 numa raiz e deixei 10 a menos 14 na outra. Eu fiz isso porque a raiz de 16 é 4, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 10 a menos 14, atenção à nossa aula de potenciação em matemática. O índice do expoente menos 14 divide o índice do radical, que é 2. Fica menos 14 sobre 2. Então, isso vai me dar 4 dividido por 3, aproximadamente 1,33. 10 elevado a menos 7. Esse é o valor da carga. Se eu entrar no mundo do microcoulomb, eu tenho que deixar 10 a menos 6. Então, me diga, para deixar 10 a menos 6 aumentar, a minha vírgula anda para a esquerda. Então, isso daria 0,133 vezes 10 a menos 6. Que é a mesma coisa de 0,133. 10 a menos 6 é microcoulomb. Assino embaixo. Gostou? Tem essa alternativa, letra D de dado. Ei, Carlos, haja matemática. Pois é. Questão número 4.
Vamos a ela. O que diz a questão de número 4? Questão muito interessante para revisar a nossa aula anterior, né? Duas pequenas esferas condutoras idênticas estão eletrizadas. O fato de ser idêntica não significa que ela tem a mesma carga, significa que elas têm o mesmo tamanho, tá? A primeira esfera tem uma carga de 2Q e a segunda uma carga de 6Q, pressupõe esse mesmo sinal. As duas esferas estão separadas por uma certa distância d. E a força de Coulomb entre elas é F1. Entendeu até aí? Em seguida, eu faço a aula anterior. As esferas são colocadas em contato. Coloquei 2Q em contato com 6Q. E depois eu separei novamente, agora por uma distância maior, 2D. Nessa nova configuração, qual é o valor da nova força? F2. Na realidade, ele quer que você relacione F1 com F2. Essa questão parece muito com as questões da aula 30 de gravitação, né? Que eu fazia uma situação antes e uma situação depois. Exatamente isso. Situação inicial, uma carga 2Q positiva, 6Q positiva, separadas por uma distância d. Lógico que a força F1 obedece à terceira lei de Newton. A força F1 feita em mais 2Q é a mesma força feita em 6Q. Usando aí a lei de Coulomb, né? 2 vezes 6 dá 12. Então, gente, a força F1, como não tem nenhum número, é uma questão literal, né? Só letra. A força F1 é 12K, que é ao quadrado sobre D ao quadrado. Na situação final, gente, eu vou colocar os corpos em contato. E eu sei que se estão em contato, eles terão a mesma carga no final. Professor, quando é mesmo tamanho, não é só somar e dividir por 2? Mas eu vou fazer devagarinho. Soma das cargas finais é igual à soma das cargas iniciais. No final, cada uma delas tem carga x e x é o mesmo valor. Então, x mais x é igual, antes, 2Q mais 6Q. Então, 2x é igual a 8Q. Isolando o x, passo 2 dividindo, cada uma das cargas, depois do contato, como elas são iguais, ficarão com 4 e 4. Eu poderia já ter tirado a média, como a gente fez na aula anterior. 2 mais 6 é 8, divide para 2, porque são iguais, 4 e 4. Está aqui na situação final. Cada uma das cargas fica com 4Q e 4Q. Então, nessa nova situação, as cargas agora 4Q e 4Q separadas, segundo o enunciado, por uma distância 2D. Lei de Coulomb. K, que multiplica módulo da primeira, módulo de 4Q, módulo da segunda 4Q. E cuidado com a distância, viu? Ela está ao quadrado. Por que eu estou pedindo para você ter cuidado? Porque esse 2D aqui, esse 2 vai ficar 4 aqui embaixo. Então, bora. Ó. Aqui em cima ficou 16, K aqui é ao quadrado, e embaixo, ó, 2 ao quadrado, 4D ao quadrado. Eu vou simplificar 16 por 4 e a força F2 é 4K ao quadrado sobre D ao quadrado. Já tem F1, já tem F2. Como é que eu acho a relação entre elas? A gente fez muito em gravitação. Se você quer a relação entre duas situações inicial e final, você divide uma pela outra. F1 a gente tinha encontrado isso, F2 a gente encontrou isso. Vamos dividir 1 por 2 ou 2 por 1, tanto faz. Eu escolhi 1 por 2. F1 por F2. Quem é F1? Numerador. 12K ao quadrado sobre D ao quadrado. Quem é F2? 4K ao quadrado sobre D ao quadrado. Divisão de frações. Antônio, a gente viu na aula de ontem, né? Então eu conservo primeiro 12K ao quadrado sobre D ao quadrado e multiplico pelo inverso. D ao quadrado sobre 4K ao quadrado. Gente, já assistiu o massacre da Serra Elétrica? Já começa a cortar todo mundo aí, ó. D ao quadrado corta D ao quadrado e K ao quadrado corta K ao quadrado. Fica 12 dividido por 4, que dá quanto? 3. Então, F1 sobre F2 é igual a 3. Carlos, que massa, viu, Carlos? Pois é, gente. Dançando geral para a galera. F1 sobre F2 é 3. Passo 3 para o outro lado, né, gente? F1 é 3 vezes F2, letra A. Tá aí, cara. Gostei. Puxou gravitação. Questão da Unicamp. Se prepare que agora você precisa de uma calculadora, tá bom? Sabe-se atualmente que os prótons e nêutrons não são partículas elementares, mas sim partículas formadas por 3 quarks. Uma das propriedades importantes do quark é o valor, que pode assumir 6 tipos diferentes. Olha só, gente, que nomes chiques: top, bottom, charm, strange, up e down. Apenas os quarks up e down estão presentes nos prótons e dos nêutrons.
Os quarks possuem cargas elétricas fracionárias, partes da carga do elétron. Por exemplo, para o quark up, para cima, tem carga elétrica positiva, 2/3 da carga do elétron. E o quark down, para baixo, tem carga negativa, -1/3. Tá errado aí, tá, gente? Pronto, gente, já corrigi. É -1/3 da carga do elétron. Onde é o módulo da carga elementar do elétron. Muito bem. Letra A, quais são os 3 quarks que formam os prótons e nêutrons? E na letra B, ele pede para você fazer um cálculo da força de atração eletrostática, ou seja, a força de Coulomb entre um quark up de carga 2/3 da carga do elétron e um quark down de -1/3 da carga do elétron, separados por uma distância muito pequena, distâncias atômicas do Homem-Formiga, 0,2 vezes 10 a -15 metros. Lembra que -15 é o fenton, né? Então fica 0,2 fentômetros. Caso necessário, vai ser, use a constante eletrostática do vácuo e a carga do elétron 1,6 vezes 10 a -19. Certamente você assistiu à aula anterior e sabe que realmente o quark up e o quark down formam prótons e nêutrons. Na última aula nós chegamos a ver isso aqui, né, gente? A solução da letra A. O quark up sendo mais 2/3 do elétron e o quark down -1/3, o próton vai ser 2 up e 1 down, última aula, e o nêutron 1 up e 2 down. Por que é que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando você faz a combinação, a única maneira do próton dar mais porque ele é a carga positiva de mesmo valor da do elétron, é se você tiver 2U. Porque se eu tiver 2U, 2/3 com 2/3 faz 4/3. E tira 1/3, fica 3/3, que é o inteiro, mais Então, gente, atenção, você poderia até fazer um sistema linear, mas não precisa, é só pensar um pouquinho. Para você ter mais para o próton, eu vou fazer 2 up, 2/3 com 2/3 faz 4/3. E tiro 1/3. Aí dá mais E o nêutron, para dar 0, eu pego 1 up e 2 down, né? Porque 1 up é 2/3 da carga do elétron e 1 down é -1/3. Então, lá vou eu, mais 2/3, -1/3, -1/3, a gente tem 0, que é a carga do nêutron. Então, o próton é formado por 2 up e 1 down, e o nêutron 1 up e 2 down. A gente já tinha visto isso na aula passada. E a letra B é cálculo, gente. Carga do up mais 2/3 da carga do elétron, quark down -1/3, K0 é a constante do vácuo, distância 0,2 vezes 10 a -15, opcionalmente vou escrever 2, aumento aqui a vírgula e diminuo o expoente, vezes 10 a -16 metros. Vamos fazer conta, né? K0, constante eletrostática, carga do down, do up, 2/3 da carga do elétron, do down -1/3. Galera, esses valores aqui em módulo, o negativo desaparece. Como é que fica então aqui quando você tira o módulo? 2E ao quadrado, porque módulo de menos E dá E vezes E dá E ao quadrado. E 3 vezes 3, 9. Então, essa parte de cima ficou K0, que multiplica 2E ao quadrado sobre 9, né? Dividido por D ao quadrado. Aqui sim, gente, eu vou usar a ideia da divisão de frações. Conserva a de cima e multiplica pela inversa da de baixo, 1 sobre D ao quadrado. Ajeitando isso aqui, fica K0, que multiplica 2E ao quadrado sobre 9D ao quadrado. Somente agora eu vou substituir os valores. K0 é 9 vezes 10 a nona. O E é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a -19. E o D, 2 vezes 10 a -16. Vamos substituir os valores com muita calma. K0, 9 vezes 10 a nona. O 2 está aqui. O E é 1,6 vezes 10 a -19 ao quadrado. E aqui embaixo, 9 vezes, cuidado com o D, viu? Ele está ao quadrado. 2 vezes 10 a -16 ao quadrado. Com muita calma, vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar 9 com 9 e fazer o seguinte. Aqui vai ficar 2 vezes 10 a nona. Continua aqui dentro do parênteses ao quadrado. E aqui embaixo ficou 2 vezes 10 a -16 ao quadrado. Tá? Quando eu cortei o 9. Fazendo bem devagarinho. Agora eu vou fazer esse número aqui ao quadrado, gente. 1,6 ao quadrado dá 256. 10 a -19 ao quadrado é 10 a -19 vezes 10 a -19, dá 10 a -38. Aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4, menos 16 vezes 2, menos 32. Com muita calma, vamos lá. Eu vou multiplicar 2 por 2,56, dá 5,12. Vou conservar a base. Você está acompanhando aqui com o mouse, né, gente?
Vou conservar a base e somar os expoentes. Menos 38 mais 9, menos 29. E aqui embaixo, 4 vezes 10 a menos 32. E o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou passar o 10 a menos 32 para cima, 10 a 32. E na sequência eu vou dividir 5,12 por 4, dá 1,28 exatamente. E aqui no joguinho aqui das potências, conserva a base e somo 10 a terceira. Então, a força entre um quark up e um Dow é 1,28 vezes 10 a terceira newtons. Como 10 a terceira é 1.000, 1.280 newtons. Está aí, questão discursiva. O Enem está com questões discursivas agora. Se quiser cobrar uma matemáticazinha pesada, essa questão é uma boa. Questão número 6, muito parecida com a anterior e reproduz o experimento de Rutherford com o seu modelo atômico. Você lembra que no modelo de Rutherford, prótons e nêutrons estão no núcleo e na eletrosfera estão os elétrons, parecido com o modelo do sistema solar. Depois teve o modelo de Bohr, Sommerfeld, que aperfeiçoou. Mas a gente vai deixar isso para a nossa aula de física nuclear, tá bom? A figura adiante ilustra uma das experiências mais fascinantes na evolução da teoria atômica da matéria, realizada por Rutherford, ao bombardear finas lâminas de ouro com partículas alfa. Cada partícula alfa nada mais é do que o núcleo de um átomo de hélio. Tá aí, gente, experiência fantástica de Rutherford que concluiu aquele modelo do sistema solar. Um núcleo de ouro e uma partícula alfa. Aí você bombardeia, né? E há um desvio, mostrando que há uma força de repulsão entre elas. Aí, de acordo com a lei de Coulomb. No experimento de Rutherford, considere que a menor distância entre a partícula alfa e o núcleo do átomo de ouro é 0,1 angstrom. Professor, nunca falei em angstrom, nunca soube disso. Angstrom é uma medida muito pequena, é 10 a menos 10 metros. Sabendo que o número atômico do ouro é 79, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 em módulo, né? A constante dielétrica do meio, ou seja, a constante eletrostática, né? A gente pode chamar também assim, 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado, e mais uma novidade, uma unidade que não é muito usada, uma unidade do sistema CGS, está até em desuso, mas isso não importa. Ele diz que um newton comparado a esse sistema CGS, tem 10 a quinta dinas. Daí uma curiosidade, gente. Lembra que a gente falava em dinamômetro? É por causa do dina, que é a unidade de força. Ah, professor. Calcule em dinas o valor da força elétrica existente entre a partícula alfa e o núcleo do átomo de ouro, quando a partícula estiver no ponto B, ou seja, na menor distância que foi dito aqui, né? 0,1 angstrom. Gente, a questão é só conta. O átomo de ouro ele é 79 vezes a carga do elétron, porque o seu número atômico é 79. É um pouquinho de química, né? Se ele tem número atômico 79, ele tem 79 prótons, então mais 79 é o núcleo de ouro. O hélio é uma partícula alfa, tem número atômico 2. Então ele tem 2 prótons, 2 vezes a carga do elétron. O K0 é 9 vezes 10 a nona, a distância 0,1 vezes 10 a menos 10, que opcionalmente eu vou escrever como 1 vezes 10 a menos 11, ou 10 a menos 11 metros. Só fazer conta igualzinho à questão anterior, né? Constante eletrostática K0 vezes carga do ouro vezes a carga do hélio, dividido pela distância ao quadrado. Você está com o calculador aí, né, gente? 79 vezes 2 é 158, K0 vezes E ao quadrado. Ó. E vezes E é E ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Substituindo os valores agora, ó. K0 é 9 vezes 10 a nona, o E é 1,6 vezes 10 a menos 19 e a distância 10 a menos 11. Então, com muita calma agora, 158 vezes 9 dá 1422 vezes 10 a nona. Isso aqui continua dentro do parênteses ao quadrado e aqui embaixo 10 a menos 11 ao quadrado. Estou fazendo bem devagarinho, tá, gente? Eu só fiz apenas 158 vezes 9. Dando sequência, agora eu vou fazer isso aqui, ó. 1,6 ao quadrado é 2,56, menos 19 vezes 2, menos 38. E aqui embaixo, menos 11, 10 a menos 11 vezes 10 a menos 11 dá 10 a menos 22. Dando sequência, o que foi que eu fiz? Multipliquei 1422 por 2,56. 3.640,32.
Potências, conserva a base, 9 menos 38 menos 29. Aqui embaixo, 10 a menos 22. Aqui eu já fiz uma aproximação, tá, gente? Eu fiz o seguinte, ó. 3.640,32, eu andei com a vírgula 3 casas para a esquerda. Ficou 3,64 vezes 10 a menos 26. O expoente ficou 10 a menos 26. Na realidade, ainda não é uma aproximação. Eu apenas desloquei a vírgula, tá? Aqui continua igual, tá, gente? 3, porque eu desprezei o 0,32. Acaba sendo uma aproximação mesmo. Então, andei com a vírgula 3 casas para a esquerda, o expoente 3 para a direita. 3,64 vezes 10 a menos 26 por 10 a menos 22. Vamos passar o 10 a menos 22 para cima, passa 10 a 22. Então, a força fica 3,64 vezes 10 a menos 4. Só que aqui tem um detalhe que eu queria conversar com você. Eu posso andar com a vírgula para a direita, 36,4, para ficar o expoente 10 a menos 5. Por que eu fiz isso? Porque o enunciado disse que 1 newton tem 10 a quinta dina. E a gente já viu numa das aulas anteriores que quando eu vou fazer o inverso, eu troco o sinal do expoente. Se 1 newton tem 10 a quinta dinas, uma dina tem 10 a menos 5 newtons. Então, conclusão, gente, 36,4 vezes 10 a menos 5 newtons é a mesma coisa de 36,4 dinas, tá bom? Que seria a resposta da questão. Ei, Carlos, você botou a gente para fazer conta hoje, né? É para a gente treinar um pouquinho conta, gente, porque pode ser que o Enem queira cobrar isso de você, tá? E o uso da calculadora foi só para adiantar. Talvez na prova você tivesse que fazer algumas simplificações para chegar lá. Questão número 7, uma questão também que tem uma importância muito grande, principalmente para a próxima aula. Duas cargas muito pequenas positivas, Q1 e Q2, são tais que Q2 é 4 Q1. Q2 tem uma eletricidade 4 vezes maior que Q1. São fixadas a uma distância D uma da outra. Uma terceira carga negativa, Q3, é colocada no ponto P, entre Q1 e Q2. Então, você tem Q1, Q2 e coloquei Q3 negativa no meio, entre elas, na realidade. A uma distância X da carga Q1, conforme mostra a figura. Tá? Então, está aqui Q1, está aqui Q2, e eu peguei Q3 e coloquei, não no meio, né? Pode até ser que sim, a uma distância X de Q1. Ok, gente? Tudo bem até aí? Muito bem. Ele quer na letra A que você calcule o valor desse x para que a força sobre a carga Q3 seja nula. Ou seja, as ações de Q1 e Q2 sobre Q3 anulem a força resultante sobre Q3. E na letra B, feito a letra A, né, verifique se existe um valor de Q3 para o qual tanto a carga Q1 como a carga Q2 permanecem em equilíbrio nas posições do item A, sem necessidade de nenhuma outra força além das de Coulomb. Caso exista, calcule esse valor de Q3. Caso não exista, escreva não existe e justifique. Então vamos devagar, né, gente? Carga Q1 positiva, carga Q2 positiva valendo 4Q1 e a Q3, que eu não sei quanto é, negativa. Essa reprodução de baixo é a mesma da figura. Então vamos começar a questão, gente. Primeiramente, vamos fazer, acompanhe com o mouse, tá? Força elétrica entre Q1 e Q3. Q1 é positiva, Q3 é negativa. Entre eles existe uma força de quê, gente? Atração. Essa força é a força que 3 faz em 1 e essa outra aqui é a força que 1 faz em 3. Ok, gente? Agora vamos analisar a força elétrica entre Q2 e Q3. Uma é negativa e a outra é positiva. Então, bora. Há uma distância entre elas que é quanto? Opa, se tudo é D e de Q1 para Q3 é X, se eu tenho um bolo D e tiro um pedaço X, resta D menos X do bolo. De novo, se eu tenho um D, que é um bolo, e tiro X, o que fica é D menos X. Então, nessa distância D menos X, há uma atração entre Q3 negativa e Q2 positiva. Essa força é a força que 3 faz em 2 e essa é a força que 2 faz em 3. Elas têm o mesmo módulo, né? O que é que a questão quer? Calcula o valor de x para que a força sobre Q3 seja nula. Gente, primeira lei de Newton. Qual é a condição para que essas duas forças deem uma resultante nula? Você sabe. Uma seja igual à outra, porque elas estão em sentidos contrários. Se o que você tem para a esquerda é igual ao que você tem para a direita, você garante o equilíbrio. Como é que eu calculo a força entre 1 e 3? K vezes Q1 vezes Q3 dividido pela distância delas ao quadrado, que é x ao quadrado.
Agora, como é que eu calculo a força entre 2 e 3? Atenção, é K vezes a carga Q2, que é 4Q1, vezes Q3, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Qual é a distância entre elas, gente? D menos X ao quadrado. Gente, o que eu fiz aqui? Cortei K com K, cortei Q1 com Q1 e cortei Q3 com Q3. Parece massacre da serra elétrica. O lado esquerdo fica 1 sobre x ao quadrado e o lado direito sobrou só 4 sobre d menos x ao quadrado. Olha o que eu vou fazer agora, gente. Eu vou passar d menos x ao quadrado para lá e o 1 para cá. Então ficamos d menos x ao quadrado sobre x ao quadrado é igual a 4 sobre 1. Vamos mudar o slide aí. Gente, eu vou usar uma propriedade da potenciação. Quando eu tenho ambos os termos ao quadrado, eu posso agrupar em um só. Então fica d menos x sobre x ao quadrado igual a 4. E agora o que foi que eu fiz? Passa a raiz para o outro lado, mas cuidado. Olha a observação que eu coloquei aqui em cima. Quando o número ao quadrado dá igual a um valor, quando passa para o outro lado, passa mais ou menos a raiz desse número. Ou seja, x pode ser raiz de A menos A. Agora, por que eu deixo sempre positivo aqui em eletricidade? Porque não existe distâncias negativas, gente. Então, de novo, por que é que você não faz mais ou menos a raiz de 4? Porque o valor de x, certamente, por ser uma medida, é um valor positivo. Então, eu sei que deveria ser mais ou menos, aqui, olha aqui o mouse, raiz de 4, mas eu vou considerar o valor positivo, porque não existe distância negativa. Então, passando agora d menos x sobre x sendo igual a 2, porque a raiz de 4 é 2, eu vou passar agora o x para o outro lado, d menos x é 2x, daqui eu concluo que d é 2x mais x, e chego ainda que 3x é igual a d. O que é que ele perguntou na A? Calcula o valor de x, evidentemente em função de d, que ele não deu um número, então x é d sobre 3, letra A. Está aí a situação. X é d sobre 3. Obviamente, gente, se tudo é d e eu terei d sobre 3, a outra distância seria 2d sobre 3. Gente, então, x é d sobre 3, que é a resposta. Agora eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Existe uma condição para essa terceira carga ficar em equilíbrio. Se as cargas Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, você acabou de ver comigo que a carga Q3 ficaria entre as cargas. Foi o que a gente viu. De novo, quando Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, a carga Q3 fica entre as cargas. Agora, poderia acontecer um segundo caso, em que a gente vai discutir muito em campo elétrico. Q3 ficaria em equilíbrio se Q1 e Q2 tivessem sinais contrários? Perguntando melhor, Q3 ficou em equilíbrio entre as cargas porque elas tinham o mesmo sinal. A pergunta é, se Q1 e Q2 tivessem sinais contrários, seria possível que Q3 ficasse em equilíbrio entre as cargas? Vamos analisar. Q1 eu repeti, Q2 agora eu estou botando negativo. Então agora eu estou supondo que Q2 é negativa. Galera, é impossível que Q3 fique entre elas. Eu vou lhe mostrar por quê. Ela vai ter que ficar do lado de fora. Então, eu botei Q3 para o lado de fora. Atenção agora. Q3 não é possível ficar em equilíbrio. Vamos ver se a gente consegue fazer. Porque ambas ficariam as forças para o mesmo lado. Eu vou botar Q3 aqui e a gente vai analisar. Como é a força entre 1 e 3 aqui, gente? Vou chamar essa distância aqui de x. Como é a força entre 1 e 3? A atração entre elas, né? Negativo e positivo, atração. Então, força que 1 faz em 3 é a mesma que 3 faz em 1. E aqui, como é a força que entre 3 e 2? 3 é negativo, 2 é negativo. Entre 2 e 3 agora, como é que vai ser? Negativo com negativo, repulsão. Essa força aqui é a força que 2 faz em 3. E essa é a força que 3 faz em 2. Então, observe, gente, que Q3 é possível ficar em equilíbrio do lado de fora das cargas. Você poderia comprovar. Se você botar Q3 no meio, faz aí sozinho em casa. Se você botar Q3 no meio, as forças ficariam para o mesmo lado. E não pode. Para ficar em equilíbrio, tem que ficar uma para um lado e outra para o outro. Em resumo, quando duas cargas têm o mesmo sinal, uma terceira carga fica em equilíbrio entre elas.
Quando as cargas têm sinais contrários, o equilíbrio só é possível fora das cargas. E com mais um detalhe, sempre mais próximo da carga de menor módulo. Q1 tem um valor menor que Q2 em módulo. A carga fica do lado de fora. Percebeu? Muito bem, isso foi só uma curiosidade, tá bom? A resposta para qual seria o valor de X para essa situação, vou deixar você fazer. Qualquer dúvida, entre em contato com o meu WhatsApp, tá certo? Vamos ver a B agora. Verifique se existe um valor de Q3 para o qual tanto a carga Q1 como a Q2 permaneceriam em equilíbrio nas posições do item A, ou seja, a D sobre 3, Q3 de Q1, sem necessidade de nenhuma outra força além das eletrostáticas entre as cargas. Caso exista, calcule esse valor de Q3. Caso não exista, escreva não existe e justifique. Então vamos lá, gente. Vamos ver se existe um valor de Q3 para tanto Q1 como Q2 fiquem em equilíbrio. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga Q1 e vou analisar as forças que Q3 faz nela e que Q2 faz nela. Então, bora, vamos começar. Força elétrica Q1 e Q3. Sinais contrários, 1 faz uma força em 3 de atração, 3 faz a força em 1 de atração. E entre Q1 e Q2, positivas, Q2 faz uma força em Q1 para a esquerda e Q1 faz uma força em Q2 para a direita. Vamos analisar o equilíbrio de Q1, porque a pergunta é, existe um valor de Q3 para que tanto Q1 como Q2 fiquem em equilíbrio? Então, eu vou impor a condição de equilíbrio em Q1. Fazendo isso, vamos lá. Força que 1 faz em 3. K, Q1, Q3, dividido pela distância entre eles ao quadrado, que é D sobre 3, nas condições do item A. Força agora que 2 vai fazer em 1. Eu quero que Q1 fique parada, devido à ação de Q3 e Q2. Força que 2 faz em 1, ou 1 faz em 2. K vezes. Quem é Q1? É Q1. Quem é Q2? 4Q1, né? Ó, Q1 tá aqui e Q2 é 4Q1. Ficou 4Q1 vezes Q1, produto das cargas. Dividido pela distância entre 1 e 2 ao quadrado, D ao quadrado. Como é que fica isso aí, gente? Vamos ajeitar. K vai cortar K, né? Q1 vai cortar Q1. E ficou que Q3 dividido D ao quadrado por 9, porque 3 ao quadrado é 9. E do lado direito, 4Q1 sobre D ao quadrado. Vamos dar uma ajeitada nisso aí, né, gente? Passo D ao quadrado multiplicando Q3 e D ao quadrado sobre 9 multiplicando o outro lado. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá para cortar D ao quadrado com D ao quadrado. E eu concluo que Q3 é 4Q1 sobre 9. Cuidado, negativa. A única maneira de Q1 ficar em equilíbrio é se Q3 for negativa, porque ela atrai Q1 e Q2 repele Q1. Então, mais uma vez, por que Q3 tem que ser negativa? Porque ela atrai Q1 e Q2 repele Q1. Então, o valor de Q3 seria menos 4Q1 sobre 9 negativo. Se você fizer a mesma coisa em Q2, você chega ao mesmo resultado. Então, tá aí o valor da carga Q3. É possível um valor de Q3 que faça com que Q1 e Q2 também fiquem em equilíbrio. Eita, Carlos, pegou pesado nessa questão. Questão bastante interessante de fato. E agora, gente, eu vou buscar leis de Newton, resultante centrípeta. Bora comigo? Uma pequenina esfera vazada no ar tem carga elétrica 1 microcoulomb e massa 10 gramas. É perpassada por um halo semicircular isolante de extremidades A e B situados num plano vertical. A gente vai mostrar na figurinha. Uma partícula carregada eletricamente com carga 4 microcoulombs é fixada por meio de um suporte isolante no centro C do aro, que tem raio igual a 60 centímetros, conforme ilustra a figura abaixo. Vá anotando essas informações. Está aí, gente, a situação que foi descrita no enunciado. Despreze quaisquer forças dissipativas, não tem atrito, e considere a gravidade constante. Ao abandonar a esfera, a partir do repouso, na extremidade A, pode-se afirmar que a intensidade da reação normal, em newtons, exercida pelo halo sobre ela no ponto mais baixo, ponto D, é
Ele quer a força normal. Então, gente, essa é a situação que foi ilustrada. A carga C está fixada lá em cima e tem uma carga que vai deslizar e quando chega na posição D, ele quer saber o valor da normal. Esses são os dados. Constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. A carga Q1, que está fixada lá em C, está no enunciado, vale 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga Q2, que quando estiver passando em D, é a que desliza, né? Ela vale 4 microcoulomb ou 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A distância entre elas coincide com o raio e a própria altura, né? De C para D eu tenho um raio, eu tenho uma altura e tenho uma distância entre as cargas. E vale 60 centímetros. Dividir por 100 já, viu? Em metros, 0,6 metros. E a massa da partícula D, 10 gramas, dividir por 1000 para transformar em quilograma, sistema internacional, 0,01 quilograma. E a gravidade é 10. Então, gente, com muita calma, vamos calcular as forças. F, que é a força elétrica de repulsão, positivas, a força peso, que é a força da gravidade, para que eu possa calcular a força normal. Vamos começar com o cálculo do peso. Peso é massa vezes gravidade. Qual é a massa em quilogramas? 0,01 e a gravidade 10. Achei o peso, então, 0,1 newtons. Vou partir agora para achar a força elétrica. Achei o peso, tá? Muito bem. Carlos, para eu achar a força elétrica, basta observar que eu já tenho uma constante K, já tenho os valores das duas cargas e já tenho uma distância, que é o próprio raio. Aplicação direta de fórmula. Quem é o K, gente? 9 vezes 10 a nona. Quem é Q1? 1 vezes 10 a menos 6. Quem é Q2? 4 vezes 10 a menos 6. E quem é a distância em metros? 60 centímetros, eu dividi por 100, deu 0,6 metros. E aqui, como tem muita potência de 10, eu vou escrever 6 vezes 10 a menos 1 metro. Legal? Muito bem. Então, resolvendo isso aí, como é que vai ficar lá em cima? 9 vezes 4 é 36. Conserva a base, soma os expoentes, dá 9 menos 6 menos 6 menos 3. E aqui embaixo, 36 vezes 10 a menos 2. Posso cortar, porque 6 ao quadrado é 36 e 10 menos 1 ao quadrado é menos 2. Posso cortar 36 com 36, né, gente? Posso. 10 a menos 2 subiu. 10 a menos 3 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1. Porque 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Então, a força, coincidentemente, igual ao peso, deu 0,1 newtons. Então, veja, já tem o peso, que é 0,1, já tem a força, que é 0,1. Como é que eu acho a normal? Cuidado, ela está em movimento. Eu não posso dizer que a normal é igual a F mais P. Eita, aula de resultante centrípeta. Ó, tem uma resultante apontando para o centro. Precisamos da resultante centrípeta, gente. Só que para calcular a resultante centrípeta, eu preciso da velocidade da partícula em D. Ela saiu do repouso de A. Então, vamos fazer isso? Vamos calcular a velocidade quando ela tem D para poder calcular a centrípeta e depois a normal? Energia mecânica, né? Carlão, questão está exigindo. Pois é, gente, aulas anteriores. Eu posso dizer que a energia mecânica em D, de dado, é igual à energia mecânica em A. A energia mecânica em D é a soma da cinética em D com a potencial em D. E a energia mecânica em A é a soma da cinética em A com a potencial em A. Ora, eu sei que em D é a posição mais baixa, altura 0, potencial 0. E em A velocidade é 0, cinética é 0. Então, a energia cinética em dm, velocidade em d ao quadrado sobre 2, é igual à energia potencial em A, que é mgh. Eu vou cortar m com m e dizer que vd ao quadrado é 2gh. Mas, olhe, parece que eu já tenho... Quem aí na questão, gente? Eu já tenho os valores. Tenho ou não tenho? Deixa eu só voltar aqui, gente. O PowerPoint enlouqueceu, né? Vocês viram, mas a gente voltou. Então, eu já tenho G e já tenho H. H é a altura, né? Então, vamos substituir os valores. Ó. G é 10 e a altura é o próprio raio, que é a própria distância, 0,6, ou 6 vezes 10 a menos 1. Então, VD ao quadrado me dá 12. E por que eu preciso de VD ao quadrado? Você ainda lembra da fórmula da resultante centrípeta? Carro, lembro mais não da fórmula da resultante centrípeta. Massa vezes velocidade ao quadrado pelo raio. Então, bora. Calculando a resultante centrípeta no ponto D. A massa é 0,01, ó, em quilo. VD ao quadrado é 12. Observe que eu não preciso de VD, eu preciso de VD ao quadrado. Dividido pelo raio, que é a distância 0,6.
Fazendo as continhas, aqui em cima dá 0,12 por 0,6. Cuidado com a matemática básica. Resultante centrípeta, 0,2. Aí eu pergunto a você, aula de resultante centrípeta, cálculo da força normal. Força que aponta para o centro, normal, menos o povo do contra, P e F, é igual a resultante centrípeta. Resultante centrípeta aponta para o centro. A força que está apontando para o centro vem em primeiro lugar e o povo do contra fica negativo. É só substituir os valores. Ó. Já tem o peso que é 0,1, a força elétrica que é 0,1 e a resultante centrípeta encontrada a partir da velocidade no ponto D. Passa menos 0,1 e 0,1 para o outro lado. Então, a normal vale 0,1, 0,1 com 0,2, 0,4. Excepcional questão que fundiu minha cabeça, porque eu precisei de aulas anteriores. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você é uma bênção, tá? Carlos, letra B de bola. E a nossa última questão, se passando de 1 hora de aula, vamos dar uma puxada. Agora eu vou para estática. Lembra das aulas de estática? Vamos fechar com elas. Na figura estão representadas duas pequenas esferas de mesma massa. Olha o valor da massa, gente. 0,0048 kg. Botei em notação científica, né? 4,8, eu andei com a vírgula 3 casas, vezes 10 a menos 3 kg. Eletrizadas com cargas de mesmo sinal que se repelem no ar. Elas estão penduradas por fios isolantes muito leves, que não esticam, de mesmo comprimento, 0,090 metros, que é a mesma coisa de 9 vezes 10 a menos 2 metros. Observa-se que, com o tempo, essas esferas se aproximam e os fios tendem a tornar-se verticais. Então, com o tempo, elas se aproximam. Está aí a figurinha. Letra A. O que causa a aproximação dessas esferas? Durante essa aproximação, os ângulos que os fios formam com a vertical são sempre iguais ou podem ser diferentes? E na letra B, que é o cálculo, suponho que na situação da figura, o ângulo alfa é tal que o seno de alfa é 0,60, cosseno de alfa é 0,80, tangente de alfa é 0,75. Lembre que a tangente é seno sobre cosseno. Se você dividir 0,60 por 0,85, realmente dá 0,75, confirmando. As esferas têm a mesma carga. Q1 e Q2 é igual a Q. Qual é, nesse caso, o valor de Q? Deu a gravidade e a constante eletrostática. Gente, respondendo a letra A. Com o tempo, as cargas escoam para o ar, porque a eletricidade ela se dispersa para a atmosfera. Tudo bem que se eu tiver a umidade relativa do ar baixa, há uma tendência de se concentrar mais as cargas. Mas com o tempo, gente, não tem jeito, parte da eletricidade se dispersa para o meio ambiente, diminuindo assim o valor de suas cargas elétricas e, consequentemente, a força de repulsão entre as cargas, porque elas têm o mesmo sinal. E aí vem um detalhe interessante. Os fios, eles podem fazer com que os ângulos sejam diferentes? Não. Como essas forças têm a mesma intensidade, terceira lei de Newton, e as esferas têm massas iguais, isso foi dito na questão, os ângulos serão o quê? Iguais. Se eu tenho a mesma massa, igual aquela questão da aceleração vetorial, a força feita em um é igual à força feita na outra, se as massas são iguais, os ângulos permanecerão iguais. Muito bem, cara. Letra B, suponho que na situação da figura, seno, cosseno e tangente foi dado, ele quer o valor da carga. Então, devagarinho, né, gente? Essa é a situação em que eu tenho a massa das partículas, a gravidade, a constante eletrostática, Q1 e Q2 eu vou dizer que tem a mesma carga, seno, cosseno e tangente. Vamos começar, né, gente, a questão. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é tentar descobrir qual é a distância entre as duas cargas, porque ele deu o comprimento do fio. Para isso, eu vou chamar Pitágoras. Pipi, vem cá, Pipi, vem cá. Como é que eu acho x no triângulo retângulo de Pitágoras? Seno, cosseno ou tangente? Qual é que você vai usar, gente? Seno, porque se eu usar o seno do ângulo alfa, é o cateto oposto x pela hipotenusa L, e L eu tenho, viu? L é 9 vezes 10 a menos 2. Então, gente, como eu quero x, eu uso o cateto oposto. E quem é cateto oposto? É o seno, já que a hipotenusa eu tenho. Seno de alfa, então isolando x, é L seno de alfa. L é 9 vezes 10 a menos 2 metros e o seno de alfa foi dado 0,60. Então, isso me dá 5,4 vezes 10 a menos 2 metros. Tendo encontrado x, o outro lado é simétrico. Consigo achar a distância entre as cargas, que é 2x. Olha, x, distância entre as cargas, 2x, 2 vezes 5,4 vezes 10 a menos 2,
10,8 vezes 10 a menos 2 metros, que eu posso escrever aproximadamente, né? Trago a vírgula para cá, 1,08, o expoente menos 2 fica menos 1. Achei a distância entre as cargas. Por que essa distância entre as cargas é importante? Você tem ideia por quê? Para achar a força, né? Só que antes de fazer isso, eu quero que a gente revise estática. Quais são as forças que atuam numa das cargas? Porque a carga do lado esquerdo é a mesma do lado direito. Nós temos a tração no fio, nós temos o peso vertical e para baixo, e como as cargas têm o mesmo sinal, tem a repulsão entre elas. Galera, aula de estática. 3 forças atuando sobre uma carga em equilíbrio. É possível ter informações sobre a relação entre as forças. Vamos calcular o peso para a gente voltar para cá? Como é que se calcula o peso, carro? Massa vezes gravidade. 4,8 vezes 10 a menos 3, que é a massa, vezes 10. 4,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Então, eu tenho o peso. Carro, e agora? Triângulo de forças. Tem o peso, 4,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Tem a força F de repulsão e tem T. Então, veja, gente. Quando eu tinha as 3 forças, eu precisei calcular uma delas. Porque agora, como eu conheço o ângulo alfa, ou pelo menos as funções trigonométricas dele, eu queria que você me dissesse, olhando para o triângulo de forças, tem como achar F? Porque lembra que eu achei a distância e disse que era possível calcular a força elétrica? E agora, posso dizer que tangente do ângulo alfa é o cateto oposto, que é F, pelo cateto adjacente, que é P. Então, isolando F, P tangente de alfa. P eu acabei de encontrar, 4,8 vezes 10 a menos 2. E a tangente de alfa é 0,75. Fazendo isso, eu fico 4,8 vezes 0,75 é 3,6 vezes 10 a menos 2. Achei a força elétrica. Só que eu preciso da distância para poder achar as cargas. Explicando melhor, você achou a força, tem a distância, tem K0, agora é só achar a carga. Observe que eu já fiz isso hoje na questão 3, né? Vamos usar então lei de Coulomb. F é igual a Kq ao quadrado, Q vezes Q é Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, Kq ao quadrado, vou passar D ao quadrado multiplicando F e vou isolar Q ao quadrado. Porque como ele quer Q, uma das maneiras de eu fazer é isolar o Q. Isso é opcional. Então, Q ao quadrado é Fd ao quadrado sobre K. Passa Q ao quadrado, F é 3,6 vezes 10 a menos 2. D é 1,08 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. E K, 9 vezes 10 a 9. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 3,6 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é o quadrado, gente. 1,08 ao quadrado. Cadê a calculadora? 1,1664. E menos 1 vezes 2, menos 2. Aqui em cima vai ficar 3,6, que multiplica isso aqui, dá 4,2. Conserva a base, que é 10, soma os expoentes, menos 4. Dividido por 9 vezes 10 a 9. Como é que fica isso aqui agora? Lá em cima eu posso escrever 42 vezes 10 a menos 5. Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente anda para a esquerda. E isso me dá 42 vezes 10 a menos 5. 10 a 9 sobe, 10 a menos 9. Ficamos então que 42 dividido por 9 é 4,67. Isso aqui, conserva a base, soma os expoentes, menos 14. Então, o que é mais ou menos raiz de 4,67 vezes 10 a menos 14. Eu sei que eu posso tirar a raiz de 4,67, que dá 2,16, e a raiz de 10 a menos 14, já fizendo hoje, é 10 a menos 7. Neste caso aqui, gente, ficou mais ou menos nessa parte aqui, porque a carga pode ser positiva ou negativa. A distância não, mas a carga pode. Então, gente, essas cargas podem ser ou positivas ou negativas. De fato, elas estão se repelindo. Tá bom? Então, nós temos aí a solução da questão, letra A, via de questão, e a letra B nós puxamos bastante, tivemos que usar estática, tivemos que usar trigonometria. Esse é o objetivo do nosso curso, gente, lhe colocar no lugar que você quer. Tá bom? Essa é a resposta da letra B, mais ou menos 2,16 vezes 10 a menos 7. Então, gente, veja que em algumas questões você pôde usar a calculadora porque eu queria puxar mais a matemática. Provavelmente em concursos, talvez você não precise ficar usando calculadora porque eles podem botar uns valores exatos, tá bom?
Nós vamos nos encontrar na nossa próxima aula, uma aula que depende muito dessa, tá? Com o campo elétrico. Abraço bem grande para você. Tchau.